Fala pessoal, meu nome é Maurício, para quem não me conhece, e hoje eu vou contar para vocês um segredo que é como eu me preparei para fazer a prova do DELE. A prova do DELE, para quem não sabe, né, caso você queira revalidar o diploma de medicina na Espanha, ela é necessária para você dar a entrada no processo. A prova é dividida em níveis, né, que vão de A1 até C2, sendo que A1 é o nível mais baixo e C2 é o nível mais alto. Então a gente tem A1, A2, B1, B2, que são os níveis aí intermediários, e o C1, C2, que são os níveis avançados. Para você dar entrada no processo de revalidação, você precisa ter um nível B2. Já para você fazer prova de residência na Espanha, você precisa ter um nível C1. Eu aconselho vocês a já fazer o nível C1 direto. Tem pessoas que usam outra estratégia, tem um colega meu que preferiu fazer o B2 primeiro, para depois fazer o C1, porque com o B2 já deu para ele dar entrada na revalidação e depois ele fazia ali o C1. É uma estratégia também. Eu já preferi fazer o C1 direto, porque eu tinha interesse de fazer a residência médica lá na Espanha. Então, enfim, você pode escolher ou fazer o B2, porque com o B2 você dá entrada nos documentos e depois se preparar para o C1, que é exigido para você entrar na residência médica, ou fazer logo o C1 de cara. O que acontece? Na Espanha não é igual no Brasil, que você pega o CRM e você pode dar plantão do que você quiser. Lá, o acesso ao mercado de trabalho ele é bem mais limitado caso você não seja um especialista. Muitas coisas só podem ser feitas por especialistas ou os especialistas sempre vão ter preferência em relação a você. De forma que o mercado de trabalho ele fica muito restrito caso você não tenha especialidade na Espanha. Ou seja, você vai precisar fazer a prova do DLC1 para você conseguir fazer uma especialidade ali e abrir o mercado de trabalho para você, né? Para poder garantir uma coisa ali melhor, né? Uma remuneração melhor e às vezes possibilidade até de exercer em outros países da Europa. Essa prova do DELE é dividida em uma parte de interpretação de texto, onde você vai ter questões ali de múltipla escolha para marcar. Existe a parte de áudio, que também é de múltipla escolha, só que você vai estar ouvindo um diálogo e marcando a sua prova de acordo com aquele diálogo. Existe a parte oral, onde você vai conversar com um interlocutor que é nativo do espanhol. Então existe essa prova oral. Na prova oral a gente tem dois avaliadores, um fica fazendo a entrevista com você e o outro fica anotando o que você acertou e o que você errou quando você estava falando aí em espanhol. E uma outra modalidade que é aí a prova discursiva, em que você tem que fazer duas redações em um certo tempo ali, que vão agregar também na sua nota. Então, assim, o que eu recomendo para você e o que eu fiz, né, para você conseguir ser aprovado nessa prova do DELE? Primeiro, contratar, né, começar a fazer aulas com um professor que conhece a prova. Isso aí, para mim, é o básico. Então, se vocês quiserem, eu conheço um excelente professor que eu posso passar para vocês e é só entrar em contato comigo que eu mando para vocês aí o contato, converso com vocês, passo para vocês as dicas sem problema nenhum. Ele é fera, é o melhor que eu conheço e todo mundo que fez com ele que eu conheço conseguiu passar no DELE de maneira relativamente rápida. Em segundo lugar, você precisa estudar, né? E a gente não tem muito tempo. Imagina, você é médico, fazendo plantão e tal, nossa, eu vou aprender o beabá ali do espanhol, como é que eu vou fazer isso? Se você não sabe nada de espanhol, isso o que é difícil de acontecer, porque pelo menos você viu alguma coisa na escola, você vai precisar se dedicar um pouco mais ali, fazendo aquelas aulas mais iniciais, aprendendo as preposições, né? Alguma coisinha ali mais basiquinha. Mas se você já tem um nível de espanhol um pouco base, assim, não precisa nem ser avançado, sabe? Um básico ali que você consegue mandar ali um portunhol mais ou menos, você pode utilizar-se de outras coisas, você pode utilizar-se do que eu fiz, né? Eu fiz uma verdadeira imersão no idioma, uma imersão no espanhol. Então eu tenho alguns professores que dão aulas online, é óbvio, mas assim, pelo YouTube de graça, então eles dão várias dicas sobre conjugações verbais, com exemplos, e eu maratonei esses vídeos, eu aprendi muito desse jeito. Eu ia atrás de vocabulário, eu assistia vídeos em espanhol, não entendia nada no começo, assistia séries em espanhol. Hoje, se eu abrir o meu YouTube, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a maior parte dos vídeos eu acho que são em espanhol, ou 50-50 são em espanhol, porque até hoje eu peguei esse hábito e eu assisto muita coisa em espanhol. Eu assisto vídeos de investimento, de investidores em espanhol, né, os influencers de finanças lá da Espanha falando, então eu assisto isso muito até hoje, eu gosto bastante, né? Inclusive até hoje eu faço aulas, uma horinha por semana só para praticar mesmo o diálogo ali, acho bem interessante, mas o que eu falo para vocês, a imersão ela é muito importante, escutar o espanhol, assistir vídeos em espanhol,
procurar vídeos de conteúdo que você gosta. Eu particularmente gosto muito de finanças, então procurei conteúdo sobre finanças em espanhol. Eu gosto muito de filmes também, então assisti todas as séries que eu tinha à disposição praticamente no Netflix, principalmente, que tem mais séries aí em espanhol, né? E tem muita coisa boa ali, legal. Assisti, reassisti, porque no começo eu não entendia nada, como eu falei para vocês, depois eu passei a entender bastante. Hoje eu consigo assistir sem legenda, tranquilamente. Sim, algumas coisas eu não entendo, óbvio, né? Às vezes eles falam muito, muito, muito rápido e eu acabo ficando ali dando uma embananada, mas a maior parte das coisas eu consigo entender. E associado a isso, eu fazia a aula com o professor. O professor, ele já tinha ali algumas coisas que ele percebia, alguns erros que você tinha, ele batia naquelas teclas e você ia se preparando, treinando para a prova. Isso é o mais importante, você tem que passar numa prova, você não tem que dar aula de espanhol. Então, você precisa ver o que a prova cobra de você e precisa aprender a utilizar aquilo. Então, o que o teste oral vai cobrar de você? O teste oral vai cobrar de você que você saiba dominar ali os tempos verbais? Vai. Então tá, quais são os tempos mais importantes para eu dominar? Vai no YouTube, decora ali como é que você faz, pronto. A prova vai querer saber conhecimentos de expressões ali do dia a dia do espanhol. Beleza, tranquilo. Pesquisa ali, expressões mais conhecidas no espanhol. Falei muito rápido, né? Expressões mais conhecidas no espanhol, você vai ter uma porrada ali de expressões que você pode ouvir, escutar, conversar com seu professor e sempre tentar colocar isso em prática, sempre tentar pensar em espanhol, sempre tentar, ouvir uma coisa que eu não sei como é que fala em espanhol, beleza, então eu vou falar, eu não sei como é que fala colher em espanhol, então eu vou falar, vou lá pesquisar como é que é colher, colher é desse jeito, não, então vou lá e vou aprender como é que fala. Então você tem que ter essa busca, esse seu interesse, aproveite que você está motivado a passar na prova para dar entrada no seu processo de revalidação e pesquise, vá a fundo, vivencie, faça uma verdadeira imersão no espanhol, porque isso vai ajudar você demais a melhorar o seu nível. Essa conversa, né, dicas sobre fazer a prova do DEL, são muitas, eu posso passar muito tempo aqui falando para vocês, mas eu preciso depois esmiuçar cada uma delas, cada um dos tipos de prova que eu falei para vocês, né, interpretação, teste oral, redação e teste auditivo, para que você tenha mais conhecimento em relação a isso. Tem dois tipos de pessoa, né, dois tipos de médico que não vão precisar fazer a prova do DEL, que é o médico que se formou em um país que falava espanhol, então ele não precisa comprovar fluência no espanhol, ele pode já dar entrada no processo dele de homologação sem ter feito a prova do DEL, e alguém que tenha nacionalidade espanhola. Se você tem nacionalidade espanhola, você não precisa comprovar que você fala espanhol, ou nacionalidade de algum país que fala espanhol, porque se você tem a nacionalidade, subentende-se que você sabe falar aquele idioma. Então, esses perfis aí que eu falei para vocês por último, não precisam se preocupar com a prova da DEL. Mas se você é um médico brasileiro, se formou aqui no Brasil, você vai precisar comprovar a sua fluência no espanhol. Aqui, ó, pessoal, como eu tinha falado para vocês, ó, aqui nos dois primeiros vídeos estão em espanhol, beleza? Vamos ver aqui. Aqui outro vídeo em espanhol. Aqui, ó. Mais um vídeo em espanhol. Outro vídeo em espanhol. Outro vídeo em espanhol. E outro vídeo... Não, esse aqui é Maravilha da Noruega. Esse aqui é em português, tá certo? Então, só pra vocês terem uma noção, né? Então, eu tenho um monte de vídeo em espanhol que fica aparecendo pra mim, porque eu realmente assisto muito. E é uma coisa que eu recomendo pra vocês fazerem também para conseguir fazer essa imersão no espanhol. Beleza? Então comenta aí para mim se você tem interesse nesse assunto, se você tem interesse de pelo menos conhecer, entender como é que é o processo de revalidação, se você tem interesse de realmente exercer a medicina lá na Espanha ou em algum outro país da Europa, ou Estados Unidos, né, países de outros locais também, outros países, me fala aí que eu posso ir atrás para poder tentar entender qual é a melhor maneira de fazer todos esses processos e trazer alguns detalhes aqui para vocês. Era isso que eu queria trazer, um grande abraço e até o próximo vídeo.